Neste vídeo, abordamos os critérios básicos para projetar inversores. Para começar, esta ilustração mostra inversores aplicados em uma planta de geração solar, muito comum hoje em dia no país. Vamos retomar o básico. O inversor recebe tensão contínua de um banco de baterias e sua função é transformar esta tensão em alternada, para poder ser distribuída e usada pelos consumidores, no padrão da rede comercial. Para conseguir isto, a tensão recebida é chaveada alternadamente em uma bobina primária de um transformador elevador por meio de dispositivos de chaveamento, de modo a causar a circulação de uma corrente IG, ora em um sentido, ora em outro sentido desta bobina. No secundário, é gerada uma tensão VO alternadamente num sentido e noutro, com maior amplitude. Após uma filtragem, através de conjunto de bobinas e capacitores que filtram harmônicos, esta tensão se torna quase senoidal e pode ser transmitida de modo convencional por uma linha de transmissão. Isto também pode ser obtido por modulação no chaveamento dos MOSFETs. Finalmente, chega ao consumidor no formato semelhante àquele que costuma se usar nos equipamentos. A disposição de um inversor no circuito varia conforme a sua aplicação. A figura mostra os diagramas em bloco de circuitos dos quais um inversor pode fazer parte. Primeiramente, temos a aplicação em geração de energia. Neste caso, por exemplo, de geração solar, as placas fotogeradoras alimentam os bancos de baterias enquanto iluminadas. Estes bancos de baterias são, cada um, ligados à entrada de um inversor. Este inversor faz seu trabalho de alternar a tensão contínua de entrada vinda das baterias, elevá-la a um certo valor e filtrá-la, para que se torne quase senoidal e corrigindo o fator de potência. Podem haver muitos inversores trabalhando em paralelo no fornecimento de energia. Esta energia, composta do produto tensão vezes corrente na saída do inversor, é levada a uma subestação de energia, onde é novamente elevada, e então transmitida e distribuída, sendo integrada à rede comercial e levada aos consumidores. Em seguida, temos a aplicação de inversores em fontes ininterruptas de energia ou UPS, do tipo standby. Neste tipo de UPS, a energia da rede supre diretamente a carga, assim como o circuito de controle do próprio equipamento, para monitorar a rede e para carregar as baterias. Um controle de carga das baterias permite que sejam adequadamente carregadas. Quando há falta de energia na rede, o sistema reverte os relés e acionam o pleno funcionamento dos dispositivos de chaveamento, suprindo a carga com energia das baterias através do circuito inversor. Há uma pequena interrupção de alguns milissegundos, de qualquer forma. Geralmente a fonte do computador ou dispositivo alimentado pelo UPS supre esta falta, pois filtros na conexão do mesmo com a carga compensam o transiente gerado. Um outro tipo de UPS é mostrado a seguir. É o tipo online, no qual a carga é sempre alimentada pelas baterias, com o uso constante do inversor, mesmo enquanto há energia, enquanto as baterias são carregadas. Na falta de energia, o sistema continua operando, mas as baterias passam a suprir sozinhas a energia para a carga, com o uso do inversor. O UPS do tipo online é mais caro porque exige baterias e dispositivos de chaveamento mais robustos, pois estes suprem energia para a carga todo o tempo, inclusive enquanto há energia da rede. Sua vantagem está no suprimento a cargas maiores, quando interrupção de correntes maiores durante uma falta de energia da rede poderia gerar grandes transientes e perturbações nas cargas e no próprio sistema elétrico difíceis de serem mitigadas. Vamos projetar um inversor pequeno, capaz de fornecer energia equivalente à da rede elétrica a uma carga de apenas 40 watts. No caso, uma lâmpada incandescente comum, para visualização. A potência que desejamos na saída pode ser o parâmetro inicial do projeto. As condições de suprimento, ou seja, de tensão e frequência, se monofásica ou polifásica, o tipo de transformador, por exemplo, são outros parâmetros. Precisamos de 4 dispositivos de chaveamento, se nosso transformador não tiver tomada central no primário, e apenas 2 se tiver, para poder inverter a tensão da bateria alternadamente e fazer o transformador funcionar e entregar na saída a potência que desejamos. Além disso, devemos definir qual bateria será usada ou banco de baterias, tensão e capacidade em ampere-horas.
Definidos estes parâmetros iniciais, definimos o que temos para trabalhar. No nosso projetinho, uma bateria de 12 volts com 4,5 ampere-hora. Precisamos elevar esta tensão para 127 volts para alimentar adequadamente nossa lâmpada. Vamos usar um transformador elevador com tomada central. Um transformador de 127 para 12 mais 12 volts. Ligado ao contrário, precisando de apenas 2 dispositivos de chaveamento, portanto. De 12 volts para 127 volts na saída, precisamos de uma relação no transformador de 1 para 10. Sabemos do vídeo sobre indutores que esta relação para tensão é inversa para a corrente. Ou seja, além da corrente no primário ser 10 vezes a corrente no secundário, precisamos no secundário de 40 watts dividido por 127 volts, que são 314 miliamperes. E o primário de 12 volts deve suportar cerca de 3 amperes, que é 10 vezes a corrente no secundário. Teremos que usar um transformador com capacidade de 3 amperes, referente ao secundário, muito comum no meio comercial. Só ligar este transformador ao contrário, com o secundário ligado ao inversor como primário. Usaremos metade do enrolamento primário como secundário, pois haverá 127 volts em cada um dos enrolamentos secundários. Nossa carga deve ser ligada em um deles. Podemos usar os 2 enrolamentos do secundário para ligar uma carga de 220 volts, se desejarmos. Para o chaveamento, precisamos de 2 MOSFETs. Poderemos usar um modelo que suporte tensão entre dreno e source de até 150 volts ou menos e uma corrente direta de 3 amperes. Algo simples para um MOSFET. Além disso, trabalhar em 60 Hz de frequência de chaveamento, o que também é mole para um MOSFET que costuma ser usado na frequência de centenas de kHz. Vamos analisar o circuito de que necessitamos. Em mais detalhes, montamos o esquemático da montagem que precisamos fazer. Vamos usar 2 MOSFETs apenas, pois temos um transformador com tomada central, tanto no primário quanto no secundário. São Q1 e Q2, para chavear a tensão da bateria no primário do transformador. O circuito de controle, que ainda não foi definido, emite sinais de controle positivos pelas saídas C1 e C2, alternadamente, na frequência de 60 Hz. No primeiro semiciclo, a primeira saída aciona Q1, enquanto a segunda saída fica inativa e Q2 não conduz. Isto leva a tensão da bateria aos terminais A e B do transformador. Isto induz 127 volts entre os terminais D e E do secundário, o que alimenta a carga. No segundo semiciclo, a segunda saída aciona Q2, enquanto a primeira saída fica inativa e Q1 não conduz. Isto leva a tensão da bateria aos terminais C e B do transformador, induzindo menos 127 volts entre os terminais D e E do secundário, o que alimenta a carga, em complemento, ou seja, com a polaridade invertida, estabelecendo a corrente alternada no ciclo completo. Vamos agora pensar no circuito de controle. Este deve ser muito simples, uma vez que não estamos monitorando a carga na bateria, que na verdade não está sendo carregada no nosso experimento, não regula a tensão ou a corrente na carga de regime de trabalho constante e nem detecta a falta da fase. A única coisa que precisamos implementar é um circuito oscilador em 60 Hz que gere pulsos alternadamente entre as saídas de controle, em cada semiciclo de 60 Hz. Dentre as várias opções possíveis, escolhemos uma solução capaz de fornecer tanto o oscilador de que precisamos, quanto 2 saídas alternadas complementares, que trabalhe na tensão de carga da bateria e de modo a garantir um comando complementar, sem risco de causar um curto-circuito nos MOSFETs, danificando-os. Usaremos um oscilador formado por 2 portas inversoras do 4011, que forma 2 saídas complementares capazes de acionar um MOSFET, cada uma de forma a não permitir que operem ao mesmo tempo, numa configuração bastante minimalista. Usaremos as portas C e D na configuração mostrada na figura. A porta A será ligada à saída da porta C e acenderá um LED azul para indicar a oscilação do circuito.
O período de pulso, ou seja, o inverso da frequência, é definido pelo resistor e pelo capacitor conectados entre os pinos 2, 10 e 11 e interligados entre si. Este oscilador não garante um ciclo de trabalho de 50%, não sendo muito confiável para uso profissional. Mas funciona. Assim definimos o básico de nosso circuito de controle simples, como se vê na figura. A escolha dos demais componentes deve obedecer aos critérios e limites da aplicação e definidos na memória de cálculo do projeto. Como os MOSFETs irão trabalhar no primário e na tensão da bateria próxima a 12 volts, vamos usar um que suporte este regime de trabalho. Temos em estoque o IRF830. Examinando a folha de dados, verificamos que suporta até 500 volts de tensão dreno para source e até 20 volts. Positivos ou negativos de tensão entre gate e source, como a maioria dos MOSFETs. Suporta uma corrente de dreno de até 4,5 amperes, além de ser capaz de dissipar até 100 watts. Ora, trabalharemos bem abaixo destes limites. A tensão de disparo no gate está entre 2 e 4 volts, a 250 microamperes. Como a impedância de entrada do MOSFET é muito alta, podemos usar resistores de 1K para usar em R1 e R2. O período de um ciclo TA igual a 1/60 de segundo, o que dá 16,6 milissegundos. O cálculo do resistor e do capacitor para a oscilação é feito pela equação 1 mostrada na figura, ou seja, o período TA é igual a constante vezes o valor do capacitor CT, em farads vezes o resistor RT, em ohms, sendo que RT não deve ter valor inferior a 10K, adotando 33 nanofarads para CT e daí, resolvendo a equação 1 para RT, ficamos com cerca de 230 kΩ para RT. Neste projeto simples, pequenas variações na frequência podem ser admitidos, assim como um ciclo de trabalho não tão preciso. Então, no lugar de RT, vamos usar um trimpó que permitirá ajustar a frequência. Por enquanto, montamos em protoboard e colocamos 2 LEDs como carga em cada MOSFET, um azul e outro vermelho, para visualizar sua operação. Vamos ter ainda que resfriar os MOSFETs que, teoricamente, devem dissipar cerca de 10 watts, cada um, dependendo do ciclo de trabalho. Isto será feito aplicando um dissipador de calor em cada um e uma ventoinha para forçar a circulação de ar durante o experimento. Iniciamos o teste do circuito com os componentes que calculamos para o projeto, em protoboard. Veja em funcionamento. Opera em 59 Hz, com um ciclo de trabalho de 65% em uma saída e 35% na outra. Isto deve fazer a lâmpada operar satisfatoriamente, mas longe do ideal. Devemos montar o circuito em uma placa experimental para ligar o transformador e a lâmpada de 40 watts, pois protoboards podem apresentar mau contato e não são capazes de conduzir correntes maiores que 2 amperes. Enquanto montamos, deixamos a bateria carregando, uma vez que vamos usar uma bateria bastante usada que foi retirada em outra ocasião de um no-break, aquele que consertamos no último vídeo. Se ela se descarregar, isto será sentido no brilho da lâmpada, que poderá variar. Podemos também comparar o brilho da lâmpada quando ligada diretamente à rede e quando ligada à bateria. Iniciamos montando o circuito de controle em protoboard, assim como o CI1, reservando o espaço no protoboard para as conexões. Ligamos LEDs de cores diferentes para identificar a operação dos MOSFETs, para ainda não ligar a carga de verdade e aferir o correto funcionamento dos dispositivos de chaveamento, já ligados à bateria. No osciloscópio de duplo traço, certificamos que o disparo dos MOSFETs não ocorrem ao mesmo tempo. E, depois de montar o circuito em uma placa protótipo, para evitar maus contatos, acionamos o circuito, ligando o transformador e a lâmpada. Veja o brilho da lâmpada de 40 watts e 127 volts, alimentada por uma bateria de 12 volts. Analisando o funcionamento do circuito, verificamos que a lâmpada não acende como deveria. O motivo? Não está otimizada a entrega de energia. Vemos que a onda quadrada entregue pelos MOSFETs gera muitos harmônicos que deformam a tensão de saída do transformador, que deveria ser mais senoidal, como podemos verificar no osciloscópio.
Além disso, o ciclo de trabalho não está bem distribuído entre os dois semiciclos, como na imagem do osciloscópio de duplo traço. Mais uma vez, compare o brilho da nossa lâmpada ligada à bateria, que nem está tão descarregada, com a lâmpada ligada à rede elétrica. Existem duas soluções possíveis. A primeira é a aplicação de filtros de supressão de harmônicos. São recomendados filtros sintonizados de forma a suprimir exatamente os harmônicos mais indesejados, geralmente de primeira, segunda e terceira ordens. Juntamente com estes filtros, é necessário suprir as saídas de energia com filtros EMI, para não propagar ruídos pela rede elétrica que recebe a energia, como ilustra a imagem, para este tipo de modulação. Outra solução é utilizar a modulação em PWM ou modulação por largura de pulso, de modo alternado, em cada semiciclo de 60 Hz. Como ilustra a figura, no primeiro semiciclo, a saída do controle C1 entregaria Q1, uma série de pulsos modulados em PWM, com modulação variando de 0 até o máximo, no meio do semiciclo e depois retornando a 0 no final do semiciclo. Isto faria com que o valor eficaz entregue variasse de forma senoidal no primeiro semiciclo. Assim, faz circular uma corrente proporcional entre os terminais A e B do primário do transformador e induzindo tensão senoidal entre os terminais D e E, no secundário do transformador. No segundo semiciclo, enquanto a saída C1 não emite tensão a Q1 que fica inativo, a saída Q2 repete a operação, mas agora enviando os pulsos a Q2. Tudo se repete, mas agora induzindo corrente no sentido do terminal C ao terminal B do primário do transformador, induzindo menos 127 volts entre os terminais D e E do secundário do transformador, gerando corrente alternada e senoidal para a carga. No próximo vídeo, veremos como dimensionar os filtros de cada canal de controle e como aplicá-lo ao elemento de chaveamento, que não pode ser um MOSFET, no caso de controle proporcional. Não deixe de dar um like no vídeo e de se inscrever no canal. Obrigado e até o próximo vídeo.